Jesus é o bom pastor. Esse é o título da mensagem de hoje. A paz do Senhor a todos. João, capítulo 10, a partir do versículo 11. Vamos ler alguns versículos aqui. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Salmos 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ou de nada terei falta. Aqui nesse texto, Jesus diz que ele é o bom pastor. Em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18, Jesus fala sobre um jovem rico que o chama de bom mestre. E Jesus diz assim para ele: por que tu me chamas de bom, se bom somente é Deus? Ali Jesus ele se refere ao ser humano, que o ser humano ele não pode ser chamado de bom, porque bom somente é Deus. Quer dizer que não existem pessoas boas no mundo? Existem pessoas que têm a presença de Deus dentro delas, que têm o Espírito de Deus dentro delas, e por isso é gerado nelas a bondade. Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito. Na verdade, nós não somos bons, nós não somos generosos, nós não somos amorosos. Em nada nós somos, como se diz, nós não temos nada de bom dentro de nós. O ser humano, ele, por natureza, ele é egoísta, ele é mentiroso, ele é trapaceiro. Só basta ter uma oportunidade. Seres humanos são assim, não existe exceção. Não existe isso de, nossa, mas fulano é tão bom, nossa, mas fulano... Não existe. Nós, seres humanos, somos ruins, de verdade, de natureza, somos ruins. Mas aí nós permitimos que o bom pastor entre na nossa vida, né? Porque Jesus, ele é a forma de Deus em carne, né? Deus lá no céu, aí vem para a terra através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, João diz que a palavra de quem? A palavra de Deus, se fez carne, teve corpo humano e habitou entre nós, para que nós pudéssemos o quê? Ter acesso a esse Deus, né? Ter um relacionamento melhor com esse Deus. E aí Jesus, ele fala que ele é o bom pastor, e agora ele não fala da figura humana, ele fala do ser espiritual. Ele diz, eu sou o bom pastor. Eu posso ser chamado de bom. Jesus, ele pode ser chamado de bom. Por que ele pode ser chamado de bom? Porque ele deu a vida por nós. Somente ele foi capaz disso. Mas eu também dou a minha vida pelo meu filho, eu dou minha vida pela minha mãe, eu dou minha vida pelo meu pai, eu dou minha vida por quem você ama, de quem você gosta, por quem você se interessa. Mas você dá a vida por quem te machuca, você dá a vida por quem é ruim para você, por quem fez o mal à tua família, por quem fez o mal a quem te ofendeu, a quem fez mal aos teus. Não damos. Nós somos bons em retribuir aqueles que nos fazem o bem. Mas quando se trata daquelas pessoas que são ruins, né, que não deixam o Espírito de Deus tomar conta delas para que a bondade chegue, nós não queremos oferecer nada que é bom para essas pessoas. Não queremos mesmo. Isso é o nosso natural. Eu achei interessante um influenciador esses dias, ele disse assim, eu acredito que ele não é cristão, eu não sei exatamente, mas ele disse o seguinte, ele disse que ele tem raiva dele próprio, muitas vezes, porque ele doa muita coisa para muitas pessoas. Ele dá muito dinheiro, né? Ele até falou assim, eu fiz muitos Pix essa semana. E ele disse que fica com raiva disso, porque ele falou que a vontade dele é de não dar nada a ninguém. Ele disse, se fosse pela minha vontade, eu não daria nada. Não quero fazer isso. Mas aí ele falou que existe algo dentro dele que é maior do que ele, que o impele a fazer isso.
Ele diz que tem algo dentro dele assim que quando ele vê, já fez. Ele disse, eu não quero fazer, não quero ser bom, eu não quero doar aquilo que é meu, mas algo dentro de mim me faz fazer isso. E aí ele disse, às vezes eu tenho raiva de mim por ser assim. E é justamente isso, gente. O Espírito de Deus que está dentro de nós, ele vai lá e nos impulsiona, ele nos leva a fazer o que é bom, a ajudar, a proteger, a cuidar. E às vezes a gente diz, mas por que eu fiz isso? Não, né? Mas porque é algo dentro de você. E nós não devemos sentir raiva de nós por isso. Muito pelo contrário, nós devemos ficar alegres. Por quê? Porque nós estamos negando a nós mesmos. Muitas pessoas acham que negar a si mesmo é só em relação ao exterior. E na verdade é muito maior sobre o que está dentro do que o que está fora, né? É muito mais sobre deixar de lado o orgulho, a prepotência, a soberba. É muito mais deixar de lado o nosso querer naquilo que nós queremos fazer em relação às nossas emoções. Então, é muito bom quando você vê alguém que não quer fazer o que é bom, mas entende que fez porque algo dentro é maior do que o seu querer. Então Jesus ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Quem pode ser chamado de ovelha de Cristo? Ué, todo aquele que o reconhece como sendo o próprio Deus que veio à Terra para se relacionar com o ser humano, para poder ter intimidade com o ser humano. Quem reconhece que Jesus é, sim, o enviado de Deus, sendo ele o próprio Deus ali, tendo o que Deus tem, conhecendo o que Deus conhece, Jesus diz, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, quando ele conseguiu vencer a morte e ressuscitou. Então, quando a gente reconhece essa autoridade, nós somos as suas ovelhas, porque estamos reconhecendo ele. E ele também nos reconhece. Por quê? Porque nós estamos ali, ouvindo a sua voz. E aí, quando nós ouvimos a voz dele e nós seguimos conforme aquilo que ele tem nos ordenado, nós passamos a ser dele. Ele diz, olha, vocês são como umas varas, um galho de uma árvore. Imagina o galho de uma árvore. Ele está lá, né, na árvore, e ele está nascendo as suas folhinhas, ele está dando o seu fruto, mas quebra o galho, arranca ele da árvore e joga. Acabou. Ele não vai ter mais vida nenhuma. Aí Jesus diz, assim são vocês seres humanos. Se vocês não estiverem em mim, vocês não vão poder fazer nada. Não vai existir nada em vocês, porque vocês só têm vida enquanto vocês estão em mim. Quando nós estamos ali, unidos a Cristo, nós produzimos. Mas quando nós não estamos, somos como um galho seco que foi jogado fora. Mas Cristo, ele tem o poder de nos fazer viver. Ele tem o poder de nos fazer frutificar, de sermos prósperos. E essa prosperidade não está no que é exterior, mas naquilo que vem de dentro. Ah, Jesus é contra alguém ter riquezas? Claro que não, de forma alguma. Isso aí vai depender da tua administração, do teu esforço, do teu trabalho. Claro que muitas vezes também ele nos permite passar por situações muito difíceis. Para quê? Para que haja também um crescimento do nosso espírito, para que a gente não fique apegado ao que é da matéria. Para que a gente entenda que tudo que nós construímos aqui vai ficar aqui. Isso para quem crê que após essa vida existe uma eternidade, né? E nessa eternidade não vai importar os bens materiais, mas vai importar aquilo que foi produzido e saiu de dentro de nós, como o amor, a bondade, a misericórdia, o perdão, né? Que são coisas muito difíceis. É muito difícil.
Você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que ter paciência, você tem que ser bom, você tem que ajudar. É tanto tem que você tem que fazer que, na verdade, nem sempre é possível. E aí você diz, não, e aí eu não quero fazer, não tenho que fazer coisa nenhuma. Mas aí não é sobre você ter que fazer, é sobre você se permitir fazer. E isso só é possível através do Espírito de Deus, habitando dentro de nós, fazendo morada dentro de nós. E aí vem a consciência, o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, se é que o Espírito dele habita em nós. Então, se o Espírito de Deus ele habita em nós, nós temos uma mente de Cristo. E a mente de Cristo planeja o mal contra alguém? A mente de Cristo, por acaso, deseja o que é ruim? Não. A mente de Cristo, ela só trabalha para o bem. A mente de Cristo, ela não planeja o que é mal. Ela não executa o que é mal. A mente de Cristo, ela busca o bem de todos. Ah, mas porque tem pessoas que dizem que isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Tá. É aquela coisa. Eu posso falar o que eu quiser. Você segue também se você quiser. Por isso nós somos feitos livres. Cristo disse que ele nos libertou da escravidão do pecado. Então nós somos livres, tá certo? Nós somos livres para tomar decisões a respeito das nossas vidas. Então assim, Deus diz, eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição, a morte e a vida. Tu segue o que tu quiser. Josué, quando está falando ao povo, lá no finalzinho do livro, ele diz o seguinte, olha, aqui nessa terra tem muitos deuses para vocês, se vocês quiserem adorar. Agora, eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos tirou da terra do Egito. Né? Eu reconheço que foi Deus quem nos deu vitória até agora, então eu vou servir a Ele e a minha família também. Mas vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Ora, Deus havia tirado eles da terra da servidão, da humilhação, da destruição e colocou eles numa terra boa, onde deu muita vitória para eles. Mas, ainda assim, Deus tendo feito tudo isso por eles, eles tiveram o direito de escolher se eles serviam a esse Deus Todo-Poderoso, que Deus deu tudo a eles, ou se eles serviam aos outros deuses. Então, Jesus, ele é maravilhoso. Deus, ele é perfeito. Ele mesmo nos dando todos os dias a força, o alimento, tudo que nós necessitamos, mesmo ele nos dando tudo, ele ainda nos permite ser livres. Você escolhe, ele não dá nada a nenhum de nós para nos aprisionar. Eu vou te dar, mas tu tem que fazer isso, 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 porque se tu não fizer, então eu deixo você acabado. Não, gente. O Deus que eu conheço, o Deus que essa Bíblia aqui, ela anuncia, não é esse não. O sol quando nasce, ele faz nascer para todos. A chuva quando cai, ele faz cair para todos. Como nós aproveitamos esse sol e como nós aproveitamos essa chuva, aí é responsabilidade nossa. Ele não diz assim, vou colocar o sol só para aquelas pessoas que estão clamando o meu nome. Eu vou dar água só para as pessoas que estão ali me glorificando. Não, Deus é bom e Ele ama a todos nós, independente de qualquer coisa. Mas nós temos direito à escolha. Essa semana, uma amiga disse assim, mas por que Deus não determinou logo que ia ser assim, ponto? E aí impedia que as pessoas errassem. Aí eu falei para ela assim, porque nós não somos bonecos, não somos fantoches, nós somos seres humanos criados à imagem e à semelhança de um Deus que é todo poderoso. Deus nos fez para que a sua glória fosse refletida na terra. Então ele nos fez com capacidade, com inteligência, com direitos, sabe?
de escolha, desse poder de decisão. Gente, isso é muito sério, poder de decisão. E ele deixou que nós fôssemos livres para o adorar ou não. E aí é sobre a nossa decisão. Será que nós íamos gostar se tivéssemos um Deus que nos obrigasse a fazer aquilo que nós não queremos fazer? Será? Será que seria bom para nós? Nós não gostamos disso. Nós não gostamos de ser obrigados a fazer algo. Não, nenhum de nós. Nós gostamos de ser livres. Então, quando escolhemos o cristianismo e escolhemos viver a doutrina do cristianismo, tá certo? Cristianismo, não religiosidade. Pelo amor de Deus, cristianismo não é religiosidade. Cristianismo é vida, tá certo? É uma escolha de vida, não escolha de religião. Então, o cristianismo, ele nos permite sermos livres, sermos vivos. O cristianismo não é uma questão de prisão. Esse negócio de ser cristão não dá porque eles querem que eu faça o que eu não quero e eles querem me aprisionar e eu estou deixando de ser eu. Não. Jesus nunca disse que você tinha que deixar de ser você mesmo, porque ele te escolheu justamente como você é, pelo que você é. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele dá dons a cada um conforme a necessidade que há e a capacidade que cada um tem de administrar a situação. Então, tipo assim, se você foi escolhido para uma liderança, por exemplo, de jovens, vamos botar assim, ou de uma empresa, seja como for, é porque ele encontrou em você isso. Ele usa quem você é para fazer aquilo que é propósito na tua vida. Agora, gente, tudo que nós fazemos na nossa vida é necessário que haja uma escolha. Você vai trabalhar numa empresa, por exemplo. A empresa tem as regras dela, tá? Vamos falar de vida secular. Esquece religião, esquece vida espiritual, esquece cristianismo. Tu vai trabalhar numa empresa. E a empresa diz assim, olha, você vai trabalhar aqui, o salário é tal, e você tem que usar tal roupa, e você tem que chegar de tal hora, e você tem que sair tal hora, você tem que fazer o teu serviço assim, 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 assim. É a regra da empresa. Você gosta? Não, mas você precisa. Então você faz o quê? Aceito. A partir do momento que você aceitou, você assumiu um compromisso com aquela empresa. E se você não cumpre, você é punido. Da mesma forma funciona o reino espiritual. Você, a partir do momento que você faz a tua escolha, e existem regras. Por que tudo na vida tem que ter regras, menos para o cristão? Não, tudo na vida tem que ter uma regra. Mas para eu ser cristão não existe regra. Se você buscar em todas as religiões, existem regras e existem normas. Só que cada uma delas é diferente. Todas elas têm uma condição. É interessante falar sobre isso, que esses dias eu assisti um filme, Divaldo, se eu não me engano, O Mensageiro da Paz. É um filme espírita. E eu achei muito interessante uma cena do filme, quando o Divaldo, né, ele está junto das pessoas ali, participando de uma reunião, e ele era um médium, né, desde pequeno. E aí um líder diz assim, você já fez palestra? E ele disse, não, fiz não. Aí ele disse, então vamos lá fazer uma palestra? E os outros líderes só ficaram olhando para ver qual ia ser a reação dele. E ele foi fazer a palestra. E quando chegou lá, ele não conseguiu falar nada. Aí um espírito, né, se manifestou para ele e disse assim para ele, olha, você vai fazer essa palestra, eu vou dizer tudo que você tem que falar. Veja bem, estou falando sobre regras. Você vai falar tudo, eu vou dizer tudo que você tem que falar, por respeito a quem veio aqui te ouvir, não por causa de você. Aí ele foi e disse, se levante, porque para falar sobre Jesus, você tem que se colocar de pé, não é sentado não. Veja que eu estou falando do filme que é espírita, tá certo? Veja bem.
Então eles disseram, o Espírito disse para o Divaldo, né? Levanta, porque para falar de Jesus você tem que ficar em pé. E aí, depois que passou aquela palestra que ele fez, aí o Espírito foi e disse a ele: você está pensando que é de todo jeito? Você acha que é só chegar aqui e falar o que você quer? Não, você tem que se preparar. Você tem que estudar. Você foi soberbo, né? Eu tô falando assim com as minhas palavras, eu não sei, eu não me lembro bem as palavras que ele usou, mas foi nesse sentido. Ele disse que ele era orgulhoso, que ele tinha sido orgulhoso, que ele tinha sido soberbo, que ele só pensou em aparecer ali para fazer aquela palestra para aquele montão de gente. E aí ali ele entendeu que existia uma responsabilidade sobre o que ele estava fazendo. Não era sobre usar o dom que ele tinha para se promover, para aparecer, mas que era uma responsabilidade. Acontece uma outra cena que eles estão na rua distribuindo e dos moradores de rua é agressivo e joga a comida nele e o outro companheiro dele quer ir lá agredir, ele diz, não, não é assim que se faz. E eles dizem assim, ó, tá vendo esses aqui, cada um desses é Jesus. Cada um desses. Por quê? Porque eles entendem que o ser humano é a imagem de Cristo. Por que eu citei isso? Porque eu estou falando sobre cada coisa ter suas regras. Então, porque se em todos os lugares tem que ter regra, menos no cristianismo. Por que para ser cristão tem que ser de todo jeito? Não existe isso, gente. Não tem condições disso. Jesus, nesse texto que eu li, ele fala sobre os mercenários, né? Sobre aqueles que dizem ser pastores, serem líderes espirituais, mas na verdade não estão preocupados com os seus liderados. Eles não estão nem aí, na verdade, para os seus liderados. Eles querem mais se aproveitar da situação. Mas quando chega a dificuldade, quando chega o perigo, eles vão embora, eles largam e deixam lá os seus liderados para serem destruídos, para serem devorados. Eles não se importam. Então, quando eu vejo uma religião, um estilo de vida, seja lá como for, mesmo que cada um segue o que quiser, tá certo? Todos nós somos livres para tomar as nossas próprias decisões. Mas quando eu particularmente vejo um lugar que não impõe regras, eu entendo que essa pessoa não se importa com o que vai acontecer. Se você diz assim, eu quero tomar isso aqui e tem algo que vai prejudicar, e eu não alerto, eu não estou me importando com a pessoa. Quando você tem um parente seu que está passando por um momento difícil, uma enfermidade, seja lá como for, e a pessoa não pode comer açúcar, vamos dizer assim, tu vai pegar e mandar a pessoa comer o açúcar? Ou se ela for comer o açúcar, você vai dizer assim para ela, vai lá e faz? Não, você vai dizer, você não pode. Isso aqui vai matar você. Isso aqui vai acabar com a tua vida. Agora, se a pessoa vai comer ou não, o problema é dela, já não é teu. Mas a tua obrigação é sim alertar. A tua obrigação é sim determinar para aquela pessoa o que ela pode e o que ela não pode. Os médicos fazem isso, gente. Os professores fazem isso. Como eu já falei, empresas fazem isso, limitam os seus funcionários, os médicos limitam os seus pacientes, os professores limitam os seus alunos, os diretores limitam os seus professores, mas o cristianismo não pode? O cristianismo tem que ser assim, ó, na bagunça? Não. Não é assim, meus irmãos, que funciona. Ah, mas as pessoas que falam, elas se acham perfeitas. É bem verdade que muitos se acham melhores que outros. É bem verdade que muitos que estão em posições mais confortáveis acham que os outros não são merecedores. Mas isso é em todos os lugares e é em todas as religiões. E no cristianismo também não é diferente. No cristianismo existem pessoas egoístas, sim. No cristianismo existem pessoas que planejam mal, sim. Existem pessoas que não são boas, ou melhor, que não deixam a bondade de Deus fluir sobre elas. Existe tudo isso. Não é à toa que a própria Bíblia diz que existe o joio e existe o trigo plantados no mesmo lugar.
Ou seja, no mesmo lugar que tem as pessoas que são de Deus, existem aquelas que dão lugar a Satanás. Isso é óbvio, é claro. Isso é a Bíblia quem diz. E isso é em todos os lugares, tá certo? Em todas as religiões, em todas as repartições, em todos os países ao redor do mundo. Enquanto existir vida na Terra, vai ser desse jeito. Mas isso não quer dizer que, por ser assim, nós não vamos alertar, nós não vamos estar o tempo todo lembrando. Esse é o nosso papel, alertar. Então, todos aqueles que ouvem a voz de Jesus, vêm até ele e aceitam estar em seu aprisco, de acordo com aquilo que ele ensina. E eu acho tão lindo que ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E aí você encontra descanso para a tua alma. Ele diz: olha, meu fardo é bem levinho, o meu jugo é suave. Não vai ser dificultoso para você em nada. Não vai ser ruim, não vai ser doloroso. Ah, não, mas eu tentei. É tão doloroso para mim. É porque você está sob jugo de religião e não de Jesus. Tá certo? A religião é bem verdade que exige mais de nós do que nós podemos suportar. Muitas vezes acontece muito isso. Louvado seja Deus que isso tem mudado bastante. Eu espero que mude ainda mais com o passar dos dias. Porque é muito ruim mesmo você viver sobre situações que você não consegue suportar. Muitas pessoas, inclusive, não aguentam, né? Por causa disso. Elas querem Jesus, elas querem servir a Jesus, mas o peso da religião às vezes é muito grande e elas não dão conta. Mas aí Jesus diz assim: vem aprender comigo, aprender de mim, pois eu sou manso, eu sou humilde e você encontra descanso para a tua alma. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave, não vai ser pesado, não vai ser ruim, muito pelo contrário. Vai ser prazeroso servir a Jesus. Que todos fiquem na paz, espero que gostem dessa palavra. Se quiser, podem comentar, tá certo? Mas com muito respeito, lembrando sempre que ninguém é obrigado a nada, todos nós temos a escolha e nós precisamos respeitar uns aos outros para que também sejamos respeitados. Se nós não gostarmos de algo, é só não ir lá e ver ou qualquer coisa desse tipo, ou se formos dar a nossa opinião que seja coerente e com respeito. Fiquem na paz.